Olá, está começando mais um PlexiCast, diretamente do Conar, a maior feira de RH da América Latina. E hoje eu estou com 3 convidados conosco. São eles, Vandresa Baiona, CEO do Instituto Ser Mais, Juliana Fabi, gerente sênior de sustentabilidade da Plexi, e João Vitor, nosso jovem aprendiz, diretamente do programa Reciclar. E no programa de hoje vamos falar sobre ESG com foco na inclusão produtiva de jovens. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos lá. Vou começar com dados, tá bom? Eu sei que vocês gostam de dados, então trouxemos dados. Segundo o IBGE, o desemprego entre jovens é mais do que o dobro encontrado entre pessoas com mais de 35 anos. Quase metade deles trabalha na informalidade e recebe menos do que a média nacional. Quase 9 milhões nem trabalha, nem estuda, sendo que a população jovem brasileira vem diminuindo e é menos da metade dos brasileiros. Bom, nesse contexto de escassez e desperdício, eu queria que vocês, Ju, Vandresa, falassem pra gente sobre o conceito de inclusão produtiva e qual a importância dele para reverter esse cenário. Vamos lá, eu acho que esse é um tema muito importante, né? Acho que os dados eles já mostram por si só uma questão divergente que a gente traz aqui no país, porque nós temos uma força muito especial que é a juventude. Eu acredito muito da transformação do mundo, do país, pela educação e pela juventude, e muitas vezes a gente não tem canais para fazer essa inserção do jovem no mundo do trabalho, né? O programa de aprendizagem é uma lei já antiga, que vem se reformulando a cada ano, mas é uma das formas da gente fazer essa inserção. Mas o mais importante de tudo é como é que a gente traz a tranquilidade para que a juventude se sinta, de fato, confortável para estar inserida no mundo do trabalho, né? Nós temos cada vez mais gerações diferentes, a juventude ela precisa estar preparada para o mundo do trabalho, porque mais do que a entrada no trabalho, o que é muito importante para a gente, e aí eu quero ouvir um pouco a Ju também, é a permanência no trabalho, né, João? Porque assim, às vezes a gente entra, não está preparado para aquele ambiente, para aquele mundo, e aí bate aquela frustração, às vezes a empresa também não tem ali aquele momento, fala, poxa, esse jovem não está preparado, e aí esse jovem não permanece no mundo do trabalho. Então, além desse dado alarmante de que o jovem não entra, nós temos um outro dado que o jovem às vezes não permanece, né? Então, o nosso papel, enquanto sociedade civil, enquanto organizações do terceiro setor, enquanto empresas privadas, é de proporcionar um ambiente atrativo para essa juventude, para que essa juventude possa, de fato, trazer todas as suas capacidades, toda a sua inteligência, todo o seu esforço e tudo aquilo, todo o seu talento, né? E a partir desse talento ele vai conseguir ou ela vai conseguir se desenvolver na empresa e vai trazer muitas coisas positivas. E aí, Ju, o que você acha? Eu super concordo com a Van. A inclusão produtiva, a gente está falando de trazer para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo grupos vulneráveis e que possam acessar geração de renda, capital, oportunidades. Então aqui, acho que quando a gente olha para a juventude, e eu acho que eu gostei o que a Amanda trouxe, uma palavra desperdício, né? Então assim, a gente está falando muito de futuro do trabalho, qual que é o futuro do trabalho? Essa juventude é o futuro do trabalho, então a gente tem que encarar esse grupo como estratégico para a sociedade como um todo. Então, falar de inclusão produtiva é falar sobre futuro também. Então, eu acredito muito que toda vez que a gente tratar via educação e oportunidades, a gente está falando sobre o presente, claro, a gente está falando sobre responsabilidade social, mas também estamos falando sobre desenvolvimento econômico, crescimento do Brasil. Então, não tem como desassociar uma coisa à outra. E essa inclusão, ela acontece ou pelo empreendedorismo ou pela empregabilidade. E eu acho que a experiência aqui da Van, do Instituto Ser Mais e do João, vindo de outro projeto, vão trazer para a gente bastante esse olhar de onde estão as oportunidades e como que a gente pode fazer o melhor uso delas. Sim. João, a Van e a Gil falaram muito sobre a gente manter os jovens, né? Não é só levar eles para o mercado de trabalho, mas manter eles. Você está com quantos anos? 18. 18 anos, Novo gente. ainda. Um baby, geração Z total. O que faz você ficar num trabalho ou aceitar uma oportunidade de trabalho e se manter nela?
Essa pergunta é muito boa porque eu acho que a juventude ela vem se moldando e ela não aceita menos agora. Não é que eu estou dizendo que as empresas elas não valorizem os aprendizes ou estagiários, mas eles sempre buscam o melhor. E se o jovem, e eu me coloco nesse grupo, ele se sente que aquele lugar ele não é valorizado de alguma forma, ou que a competência dele não está sendo bem desenvolvida, ele já vai se alertar e falar, aqui talvez não seja o meu lugar. E buscar um lugar onde o seu potencial seja desenvolvido. Acho que esse talvez seja o grande ponto. E eu acho que é um alerta pra gente, né, Gilvan? Assim, hoje a gente tá integrando todas as gerações dentro de um mesmo ambiente, né? Então vem o João ali com 18 anos, aí a gente tem também a geração X, os millennials e todo mundo junto. Qual é o nosso papel como empresa, como instituto, gestores ali, de manter todo mundo conectado numa mesma página? Boa, Amanda, eu acho que eu vou puxar ali a sua fala, João. O João trouxe assim, a gente não aceita menos, né? E aí até vou fazer um trocadilho aqui para deixar a propaganda, né? Então é por isso que o Instituto chama Instituto Ser Mais. Eu acho que essa é a grande ideia, né? Assim, João, Ju, Amanda, hoje a gente precisa olhar para essa juventude como agregar. Então, quando a Ju falou, inserção produtiva, produtivo, ser produtivo, um jovem aprendiz, um jovem de 15 a 22 anos de idade, ele ainda não tem toda a experiência do mundo do trabalho, né? Mas ele tem a experiência de vida, ele tem a experiência de onde ele veio, do que ele fez até ali, e tem todo o sonho pela frente, tem toda essa busca, tem um futuro, né, Ju? Então, eu acho que as empresas, elas precisam olhar para isso de uma forma muito interessante, aproveitar esse momento de vocês, né? Entender que vocês têm os seus potenciais, vocês têm as suas habilidades, né, os capabilities, para que vocês consigam olhar para frente, sonhar e ser mais o que vocês quiserem. Eu acho que esses momentos de troca e esse momento de olhar a empresa, as pontes que fazem esses jovens chegarem para a empresa, a família, né? Então, toda essa construção social que a gente traz de aprendizado é bem importante. E, Vandresa, você está falando sobre ponte e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a história do Instituto Ser Mais e os projetos que vocês fazem. Eu acho que é legal, assim, até a Pluxee, vocês são parceiros nossos, mas tem várias outras empresas que são parceiras também. E a ideia é justamente qualificar esses jovens e preparar eles para esse mercado de trabalho. Conta um pouquinho pra gente sobre o Instituto Ser Mais. Conto. O Instituto, na verdade, como Instituto Ser Mais, nós estamos há 11 anos, né? Ele é dirigido pela nossa presidente, que é a Sofia Esteves. Hoje eu estou como CEO. O nosso objetivo grande, né, é fazer com que o Instituto não exista mais um dia, né? Porque o momento que a educação estiver qualificada, que o nosso país estiver com uma igualdade social, aí acho que os institutos e o terceiro setor em si, ele já não se faz mais necessário. Mas como a gente ainda está longe desse caminho, a nossa função de fato é olhar para a juventude em situação de vulnerabilidade, e aí vulnerabilidade é uma palavra muito expressiva e ela é muito profunda, porque não é só uma vulnerabilidade financeira. Todos nós temos vulnerabilidades, né? E pode ser uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade familiar. Então, o nosso primeiro papel enquanto instituto é acolher. A nossa missão é mostrar para o jovem que ele pode ser mais em tudo que ele quiser. A gente fala que é um momento de transformar, e transformar oferecendo ferramentas. O jovem já chega com o seu potencial, às vezes ele não sabe qual é, e a gente oportuniza. Então nós temos projetos para jovens com 15 a 17 anos e 11 meses, que são jovens mais jovenzinhos, adolescentes e jovens. Eles chegam para a gente ali no comecinho do ensino médio, e o nosso grande foco, com a nossa metodologia própria, que inclusive foi certificado pela Fundação Banco do Brasil, virou uma tecnologia social, é olhar para o soft skill, né? É olhar para como aquele jovem se sente. E aí olhar para a questão do autoconhecimento, a autoestima e o desenvolvimento de talento de cada um. A partir disso, a gente acredita, Amanda, que o jovem ele consegue assimilar melhor as questões técnicas. Aí vem TI, aí vem finanças, aí vem uma série de outras coisas técnicas que cada jovem vai ter assim o seu caminho, né, o seu desejo, gastronomia, enfim. E aí a gente segue por esse eixo. Então esse primeiro programa é um programa que vai olhar para os mais jovens para poder despertar isso, né? Despertar quem eu sou, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu quero ir. Temos outros programas que são programas que nós fazemos em parceria com vocês, inclusive, que é um programa para jovens com 17, 18 anos, até 29 anos, para que eles tenham uma opção, uma escolha
de olhar ali quais são as características, né, que as empresas hoje buscam e que a gente possa fortalecer. Tanto o soft skill, porque isso é uma coisa que a gente vai fazer sempre lá dentro do Ser Mais, né? É o nosso core, é o nosso coração. E vai fortalecer também as questões de hard skill. Então, olhar para IA, olhar para tecnologia, olhar para as questões de administração, como é que eu me comporto, como é que eu apresento um trabalho, como é que eu desenvolvo um Nine Box, um pitch elevator, né? Como é que eu me apresento em 3 minutos e meio. Então, esse processo todo, ele vem com empresas parceiras, como vocês, que nos contam, olha, nós gostaríamos muito de que essas expertises, elas estejam trabalhadas nesse jovem para a primeira contratação. E aí investem, né? Esse é um processo muito especial. O terceiro setor não existe se o segundo setor não investir, né? Porque o terceiro setor não consegue movimentar a geração de renda sozinho. Então, essa parceria com o primeiro, segundo, terceiro setor, ela é primordial. E aí, vindo essas necessidades das empresas, a gente trabalha soft, trabalha hard skills e a gente torna ali um projeto de envolvimento, trabalhando mentoria, trabalhando os voluntários e fazendo também com que as pessoas que estão dentro da empresa também consigam se desenvolver com esse projeto. Então, é um investimento para dentro da empresa, né, com os voluntários, com os mentores, é um investimento para fora da empresa, na formação dos jovens que podem vir para aquela empresa que patrocinou ou não, né? Então, você está apoiando a sua empresa e outras empresas que vão receber esses jovens mais capacitados e você vai refletir isso como a sociedade como um todo, né? E aí temos diversos projetos de mentoria também que a gente trabalha. Nós somos super abertos à questão do voluntariado. Eu acho que o voluntariado, ele é uma força que às vezes a gente utiliza pouco. As pessoas têm o desejo, mas não enxergam a possibilidade. E acho que nós somos ali um caminho das possibilidades. E dentro de todos os nossos projetos, a gente sempre pensa em transformar o país pela educação e sempre pensa em olhar para a juventude, porque esse é o nosso público-alvo, né? Então, é mais ou menos isso, Amandinha. Adorei, foi bom a gente ter mais conhecimento sobre o Instituto Ser Mais. João, e aí agora eu queria ouvir você. Você é um exemplo vivo disso que a Vandresa trouxe aqui pra gente, dessas iniciativas do terceiro setor. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, assim, de onde você vem, como que você chegou no Reciclar, como que você depois foi pra Poluxi. Então, conta pra gente. Não, a Vandressa falando, eu só fui lembrando todo o passo a passo do programa educacional que eu participei em 2022, porque foi exatamente isso, com foco em soft skill, mentoria, voluntariado, eu participei de tudo isso. Eu conheci o Reciclar, dá um contexto, o Reciclar fica no Jaguaré, eu moro no Jaguaré, que é um bairro, não é um bairro muito grande, então fofoca corre, mas é uma fofoca boa. E a manicure da minha mãe falou sobre o Reciclar e como o Instituto Reciclar tinha impactado a vida do filho dela. E eu tava na escola, né, no ensino médio, e a minha mãe, visto que só a escola talvez não seria o bastante, ela foi buscar o Reciclar. E lá eu fui desenvolver as soft skills, as minhas competências socioemocionais, e justamente para tentar entender o que tem dentro de mim que pode ser desenvolvido, e o que também pode ser características minhas que podem ser elevadas ao máximo, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, eu sempre gostei de falar muito, né? Gostei de falar, eu sou muito comunicativo. Então lá eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas, de falar para as outras pessoas também sobre as experiências e me desenvolver como pessoa. Logo que acabou o programa educacional, eu fiz meu curso técnico de comércio exterior também, que faz parte do programa, liga justamente para você ter essa porta de entrada para o mercado de trabalho com uma qualificação técnica. E após isso eu fui convidado para trabalhar no próprio Instituto Reciclar. Lá eu trabalhei durante quase um ano. O que você fazia lá? Eu fazia mentoria, ficava na parte de mentoria e ligação com empresas. Então a Poluxi da vida, se chegava lá no Reciclar e fazia X coisa, eu que ficava nessa parte com mentoria. Sempre na comunicação, né, João? Sempre na comunicação. Lidava muito com o mentor, com os mentorados. A gente mandava vaga para os jovens também, para empregabilidade. E aí pintou o programa Jovem Aprendiz da Poluxi. E aí eu olhei e falei, é uma oportunidade, né? Justamente aquele ponto que eu comentei no começo, sempre buscando evoluir e o melhor. Não é que lá era ruim, mas sempre buscando crescer também. Aí eu me candidatei. E desde então estou aqui desde dezembro. Desde dezembro.
uma porta aberta, é bem diferente, O que né? você faz na Pluxee? Conta pra gente. Eu tô na parte de RH, na área de comunicação interna, qualidade de vida do colaborador, né? E eu acho que foi muito importante porque a visão do mundo da organização social, do terceiro setor, é diferente do mundo corporativo. Foi uma quebra de início bem forte, porque é um jeito de lidar diferente na organização social, e estar habituado hoje ao mundo corporativo foi um choque, mas muito bom, porque hoje eu vejo coisas que a gente, quando as empresas iam no Risclaro, a gente visitava as empresas por meio do voluntariado, a gente sempre ficava na imaginação que a gente quer aquilo, né? Quer vivenciar a experiência. Então é muito bom, está sendo muito bom. Vou aproveitar esse gancho aqui, porque eu quero saber justamente, e aí que a Gil fale, como que a Pluxee lida com os projetos, a cultura, né, os parceiros na prática. Então a gente tem o Ser Mais Tech, a gente tem o Empreenda Jovem, tem… que mais, Gil? Conta pra gente. Eu ia dizer que é muito legal escutar, às vezes, como se complementa, né? Essa mesa se complementa, e eu acredito muito no papel das organizações sociais para fazer justamente essa ponte entre o aluno que está lá na escola, está tão distante do mundo do trabalho muitas vezes, e organizações como Ser Mais ocuparem esse espaço para que as linguagens, as experiências se conectem de uma forma muito mais fácil. Então, assim, acredito muito nesse papel. Eu acho que é um papel, vou te dizer, infinito. Ele não vai acabar, porque assim, ele vai mudar ao longo Vai se moldando, ele vai né, se Ju? Vai se Metamorfose. moldando. a realidade. E eu acho muito bom escutar como essa conexão pode dar certo, né? E é com esse olhar que a gente faz os investimentos sociais da Pluxee. A gente entende que existe uma necessidade do ecossistema, das pessoas, mas a gente entende também que tem uma dor do negócio, que é a contratação de novos talentos, não importa onde eles estejam. Então, parte do nosso trabalho, e acho que essa é a grande vantagem de estar trabalhando no RH também, a gente faz parte do time de recursos humanos, é de conseguir organizar alguns dos projetos e das iniciativas para que elas tenham ainda mais força. Então, a gente, há uns 2 anos, começou a fazer uma mudança dentro da nossa estratégia de investimento social, justamente para que ela conversasse melhor com as dores do negócio da Pluxee. Então, a gente começa a olhar os programas de entrada, começa a olhar organizações sociais que tratam juventude e formação, qualificação para o mercado de trabalho, e começa a organizar essas pontas para que elas conversem melhor. Então, a entrada do João como parte do programa de aprendizagem, acho que é um exemplo muito claro do potencial dessa parceria que pode acontecer. Então, a gente também tem outros exemplos. A gente fez, nesse último ano, um programa de estágio para mulheres em tecnologia, com um princípio muito similar de olhar onde estão as oportunidades, onde que está a necessidade do mercado com a nossa dor do negócio e conectar essas pontas. A gente tem alguns exemplos muito, muito positivos, e eu acredito que esse é o caminho para seguir, cada um colocando o que tem de melhor na mesa, e a gente poder ter um resultado muito maior do que o esperado quando a gente faz essa colaboração. Eu vou aproveitar, né, esse gancho para saber justamente, Ju, de você, qual o papel das empresas no trabalho de inclusão produtiva? Você trouxe aqui alguns exemplos, né, mas na prática ali, como que funciona isso? Acho que tem um trabalho estratégico, como esse que eu mencionei, de fazer alguns investimentos na ponta, pensando na entrada do jovem, da pessoa na empresa. Mas existe, trazendo uma fala da Vô lá do início, um outro trabalho que é de olhar para as necessidades para manter aquela pessoa dentro da empresa. Então, muitas vezes não é feito de uma forma natural, assim, são 2 mundos aí que vão se conectar. Então, é importante estar atento a isso, quais são os pontos de atenção, onde que a gente precisa investir mais tempo. Nesse programa de mulheres na tecnologia, a gente fez um trabalho de mentoria não só para as estagiárias, mas também para os gerentes que iriam recebê-las, para a gente garantir que essa cultura seja de fato uma cultura inclusiva e que possa se beneficiar dessas diferenças, dessa diversidade que está entrando dentro da empresa por alguns dos nossos programas.
Então, eu acredito que, desde a entrada até a manutenção, a empresa tem essa obrigação de olhar os processos, vou chamar o business as usual, mas assim, como eles acontecem e estar aberto a fazer adaptações, fazer mudanças para que seja ainda melhor para quem está entrando. Ju, qual é o desafio para reter esse jovem na empresa? Diante de tudo Essa é a isso. pergunta de milhões, Ju. Eu penso muito sobre esse tema e eu sei que tem muito da geração, mas eu acho que tem muito do espírito do tempo também, esse olhar para equilíbrio, vida pessoal, vida profissional. Eu mesma não sou geração Z. E também gosto de equilíbrio, gosto de flexibilidade. Já saí de empregos que não me ofereciam essa flexibilidade. Então, tem esse espírito do tempo que é presente em todas as gerações, mas, claro, muito mais presente nos jovens que não vão aceitar alguma coisa diferente a isso, porque ainda não tem uma família para sustentar. Enfim, eu acho que tem algumas realidades que favorecem para que a maioria dos jovens olhem para isso como um tema, como parte da escolha de ficar ou sair. Acho que o desafio da empresa é de fato estar aberto para como está esse espírito do tempo, como que a sociedade tem se posicionado e fazer as adaptações necessárias na cultura da empresa, né? Porque não adianta também a gente falar de ter no papel, ter os valores e isso não ser vivido. Então, existe uma necessidade de trabalhar os soft skills dentro da empresa também para que essa adaptação aconteça e que o jovem possa se sentir ali parte daquela cultura, que ele entenda que suas necessidades podem também ser atendidas por aquela empresa e tá aberto também para que a empresa ofereça aquilo que ela pode dar de melhor, que é essa experiência, essa oportunidade de se preparar para quem sabe no futuro empreender. Então também acho que colocar todo mundo, sou da caixinha CLT, sou da caixinha... Acho que isso já não faz nem tanto mais sentido, é mais entender como que a empresa pode colaborar para o seu desenvolvimento, enquanto ela te desafiar, ela te entregar oportunidades, eu ainda vejo como um bom lugar para estar e, eventualmente, fazer uma migração. Então, eu acredito muito nisso e espero que as empresas consigam enxergar como uma oportunidade de se renovar, olhando para essa nova geração, mas também olhando para quem está dentro e também busca essas adaptações que fazem sentido, como olhar para a saúde mental. Eu acho que isso é algo muito novo e que bom que essa geração vem empurrando, porque eu acho que agora não tem mais volta, né? Eu acho que todo mundo tem que olhar para isso de uma forma bem séria, como programas estruturados de saúde e bem-estar. Então, acho que aqui temos boas oportunidades para explorar. Quer complementar, Van? Eu acho que uma coisa bem importante, a Ju estava falando sobre cultura, né? Então, eu acho que a questão de cultura é muito importante. A gente precisa entender que a empresa é um CNPJ feita de CPFs. Então, isso acho que é muito importante. E dentro desses CPFs, então, acho que assim, o João precisa estar confortável, e o mentor do João, né, o colaborador que está acima do João orientando, etc., precisa entender isso também. Então, a cultura ela tem que permear pela empresa como um todo, né, para que os gestores eles também entendam qual é o papel. As pessoas que estão diretamente ligadas com a juventude precisam entender que também tem um papel formativo. Né? Tem um papel de educar, de trazer, de trocar, de experienciar e de aprender. Né? Então, se isso for permeado dentro da empresa, eu acho que isso facilita muito, porque o jovem ele se sente num ambiente seguro. É um ambiente que ele sabe que ele vai aprender, mas é um ambiente que ele sabe que ele vai ensinar. Né? E é um ambiente que ele sabe que ali o mentor dele, como mentor de outro jovem, como o mentor que está ali olhando, né? E os heads que estão olhando para essa juventude, estão preocupados com o desenvolvimento da empresa, mas também estão preocupados com o desenvolvimento de cada jovem que está ali dentro, de cada colaborador que está ali dentro. Eu acho que isso é muito importante, as empresas precisam sempre olhar isso, a cultura está permeando, os gestores, os mentores estão olhando para os seus colaboradores, estão entendendo que é uma troca. A empresa só tem a crescer, né? Porque Exato. a diversidade geracional dentro da empresa é muito importante, porque são visões diferentes, visões de mundo. Então, às vezes, daquilo
de uma forma, mas pode ser de outra, com uma visão diferente. A cultura só tem a crescer e ser mais fortalecida dessa forma. Perfeito, e é isso que a gente precisa entender enquanto empresa, enquanto terceiro setor e enquanto jovem também, né? Acho que todos os papéis são importantes, porque isso só faz o crescimento, tanto da juventude, quanto de nós que somos gestores, quanto da empresa como um todo. Então, eu acho que isso é o fator que é um grande fator motivacional, né? E faz com que a empresa seja uma CLT Premium. Aprendi uma hoje, CLT Premium. E João, como tem sido a sua experiência na Pluxee e como que ela tem te ajudado a perseguir os seus planos para o futuro? Porque você está com 18 anos, né? Tem muita vida ainda aí, ó. Tem. Boa pergunta, Amanda, boa pergunta. Não, mas puxando um pouco do CLT Premium e da mudança, puxando o CLT Premium, puxando um pouco a mudança da organização social para a empresa. Tá sendo muito bom, não que eu tô aqui no podcast da empresa, mas realmente tá sendo muito diferente para mim, porque eu tô me desenvolvendo de outras formas. Então, eu trabalhava de um jeito, agora eu tô trabalhando de outro, porque eu lido com pessoas diferentes, eu lido com jeitos de lidar com as coisas diferentes, isso eu tô me desenvolvendo. E sobre o futuro, eu acho que você eu digo, né, o jovem, estando numa empresa que é do tamanho que é a Pluxee, multinacional, é muito importante porque você tem uma visão maior também de como seguir futuramente. Porque você tá ali como jovem aprendiz, mas também te dá… você pensa em seguir ali, por que não? A empresa desse tamanho te abre portas e oportunidades que talvez outra empresa não daria. E é isso que eu tô em mente também, estando aqui. Então tem sido muito bom, agradeço a equipe também, que entra um pouco na cultura, porque acho que um grande ponto é como o seu departamento te ajuda nesse dia a dia. Porque se é um departamento ou o seu gestor que está do seu lado, que não está aí, que não te acolhe, também não te ouve o que você tem a dizer, você acaba ficando desmotivado. Então, você não vê perspectiva, não vê né? perspectiva. Então eu também, muito do que eu tô gostando agora passa pelo RH. Agradeço o RH, que você estiver ouvindo. Obrigado pelo Obrigada, acolhimento. Fabi Galetol. Ele tá ali, ó. Agradeço o RH. Foi uma ótima integração. Mas é isso, tô gostando bastante. Legal, é bom ouvir vocês, assim, e trazer as várias experiências do terceiro setor, do corporativo, dessa inclusão. E aí, Van, um levantamento do ano passado, feito pela Fundação Dom Cabral, mostra que a cada 10 startups de impacto social na América Latina, 6 estão no Brasil. Então, o país ele tem um crescimento contínuo de iniciativas desse tipo desde 2015 e aí a gente tem uma relação estreita com o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Vocês e você, né, aqui representando o Instituto Ser Mais, que atua há muito tempo no terceiro setor, eu queria que você falasse pra gente o que mudou nas últimas décadas e como o país mudou com esse movimento. Boa. Eu acho que isso é algo, assim, enfim, startups, juventude, né? Eu acho que e aí esse momento de você olhar coisas diferentes e o empreender de uma forma diferente, né? Porque muitas vezes lá atrás, quando a gente começava, o empreender ainda era uma coisa muito de ter seu próprio negócio, no sentido de, vou abrir algum negócio de fato, ou vou vender bolos, ou vou empreender nesse sentido. Hoje a tecnologia está aí, né? Então, assim, a inteligência artificial atropelou a gente, né? Atropelou no bom sentido, né? Não que haja uma substituição, muito pelo contrário, a IA ela vem para que a gente consiga de fato complementar as nossas atividades e dentro do mundo da tecnologia, com esse boom da tecnologia, né? Eu olho para o João aqui, João, eu não tinha celular, entendeu? Assim, não existia internet. Tempos tristes. Você usava BIP? Oi? Você usava BIP? Eu usava da Motorola. O João nem sabe o que é sentido BIP. aquilo, Olha a cara né, dele. Amanda? Não tinha sentido, João, não. Não tinha sentido. Só em Grey's Anatomy, aquele negócio de ficar pendurado. Grey's Anatomy. Também Uma coisa daquele estilo, não? É algo assim, mas assim, era uma coisa meio sem sentido. Você tinha que ligar para uma central de atendimento, passar a mensagem, bipava a outra pessoa recebia a mensagem e tinha que achar um orelhão para te ligar. Muito complexo, muito complexo.
Mas olha só, né? Eu tenho 47 anos e eu tive minha primeira experiência de trabalho com carteira assinada, CLT, com 17. E aí, olhando isso, eu usava o Motorolinha ali, penduradinha, achava o máximo. Mas enfim, a tecnologia ela vem, né? E vem muito rápido. Então as startups, elas são, na verdade, um movimento que junta o querer do jovem, o querer de pessoas que têm a inovação, esse desejo de crescer, etc., e a tecnologia para criar coisas novas, né? Mas uma coisa que a gente no Ser Mais, a gente incentiva muito, né, a questão das startups, mas também existe um dado que muitas startups elas abrem no Brasil e não se sustentam, né? E por que isso acontece? Por quê? Porque a gente precisa estar preparado para fazer a abertura e fazer, gerir um negócio. Porque a startup é um negócio, né? E você precisa ter um planejamento mínimo que seja, você precisa entender qual que é o seu investimento financeiro, qual é o seu retorno financeiro, e às vezes no boom da ideia, no boom da juventude, né? Naqueles ideais, junto com a tecnologia, a gente facilita, mas a tecnologia muda de novo, e aí a gente não se preparou para aquilo. Então, a gente também vem trabalhando muito com a juventude, dentro dos nossos programas no Ser Mais, em como é que a gente se prepara para fazer uma estrutura que seja minimamente durável dentro de uma startup. Talvez esse empreendedorismo seja focado principalmente para ligar uma coisa na outra. Então, o jovem com apoio nos soft skills, mas também aquele pai, aquele responsável que não tem, talvez, condição de empreender, instrução. O Ser Mais chega para apoiar nesse sentido? Chega, a gente está com um projeto agora, João, que é um projeto das mães, né? Porque a gente olha, assim, as mães. Eu acabei de falar, né, ali um pouquinho no começo, que teve uma mãe que a filha está no Ser Mais, porque ela foi mãe muito jovem, né? E ela é muito jovem e tem um filho de 17 anos. Então, a gente precisa olhar também para a família. E seja qual for a família, né? No Ser Mais, a gente, às vezes, não tem ali um processo equânime de família nuclear, né? Pai, mãe, filhos. Mas, independente de qual for a família, a gente precisa valorizar. Então, eu acho que tem as startups, acho que tem o empreendedorismo voltado para a família, que tem diversas chaves também, né? Então, que a gente tem ali esse projeto de mães hoje, é um projeto mais voltado para a questão de gastronomia. Né? Porque muitas vezes as mães empreendem em casa, mas elas não sabem como é que eu vou marketear esse produto, como é que eu vou olhar para esse produto e desenvolver o preço desse produto, porque às vezes as mães fazem com todo carinho, mas elas acabam vendendo para um valor que nem lucro ela tem, mas ela não tem esse conhecimento específico. Então, acho que primeiro ponto, né, é olhar para essa família e também trabalhar esse empreendedorismo e essas regrinhas, né, esse apoio e essa troca de como fazer isso para que isso possa te gerar lucro, fazer com que você cresça e tudo mais. Então, o Ser Mais tem muito isso, mas a gente também inclui toda a família, seja ela qual for, lembrando, em todos os nossos projetos. Jovem chega no Ser Mais e fala, não preciso mais de família, eu fiz 18 anos. Independente. Super, Amanda, super. Cheguei no meu auge, né? Ontem eu tinha 17 anos, hoje eu já tenho 18, tudo mudou na minha vida. Mas a gente reforça que é importante ter esse parâmetro, é importante estar amparado pela família. Então a gente trabalha nesse tripé com o jovem, o Ser Mais e a família, para que a gente consiga cada vez mais impulsionar o jovem, impulsionar a família e, voltando à pergunta anterior, gerar mais impacto social. Quando você falou sobre as startups, eu também fiquei pensando que a gente tem hoje esse gap de skills, né? Então, eu tenho ali uma série de empregos, de trabalhos, colocações com muita oportunidade para a área de tecnologia. Por outro lado, você tem pessoas sem essa qualificação. Acho que as startups também elas vêm a ocupar voltadas para a educação, esse espaço para acelerar essa ponte, né, entre a qualificação e as oportunidades reais. Então, eu fico sempre pensando muito a respeito desse momento do Brasil que a gente chama de fim do bônus demográfico, né? Como a gente tem essa grande oportunidade de fazer uma injeção de oportunidades também para esse grupo, para que eles possam, de fato, prosperar nesse mundo super impactado da tecnologia. Então, acho que as startups vêm muito nesse lugar também de buscar acelerar esse processo. e gerar alternativas. E gerar alternativas, exato. Para, de fato, poder a gente fechar
essa lacuna que existe. Eu concordo. Eu acho que é todo mundo trabalhando em prol de um único objetivo ali, né? A gente vai preparando as bases para a gente conseguir atingir um objetivo maior ali no final. E aí, para finalizar, eu queria justamente que a Ju contasse pra gente o que a Pluxee está preparando para os próximos anos dentro da agenda de ESG, de inclusão produtiva. Vem aí. Vem aí. É legal que a gente está fechando o ano fiscal de 2025, 24, 25. Então, é um momento que, de fato, a gente tem feito esse planejamento, essas discussões. Acho que inclusão produtiva está no DNA da Pluxee, seja olhando para empreendedorismo, seja olhando para empregabilidade. Acho que a gente segue investindo nessas duas vertentes, justamente porque a gente tem resultados bem legais assim, dos últimos anos nessa linha. E a gente quer a expansão desse impacto que a gente vem gerando para que ele alcance mais pessoas, para que a gente possa incluir clientes, fornecedores, outros stakeholders da empresa nessa jornada de impacto que a gente vem construindo. Então, acho que se pudesse resumir, seria seguir investindo e ampliando o impacto. Bacana. Bom, eu queria agradecer vocês, o papo foi ótimo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. E eu gosto muito dessa junção de terceiro setor, empresas, corporativo, João aqui gerando impacto. Então, muito obrigada a vocês três, a conversa foi ótima. Muito agradeço. E é isso. Obrigada, gente. obrigado. Foi um prazer. Prazer conhecê-lo. Prazer foi meu, João. Obrigada, Mandinha. Obrigada, Ju. Obrigada. Bom, esse foi mais um PluxeeCast. Para assistir esse e os outros episódios gravados aqui no Conar, siga a gente no YouTube, siga a gente também no Spotify, nas redes sociais, assina o canal, aciona o sininho e mande sugestões de assuntos, de temas. Estamos por aí. Muito obrigada. Até o próximo.